Tudo bem, pessoal, deem uma olhada nisso. Isso não é Londres, onde isso acontece quase toda semana. Isso não é França, onde isso vem acontecendo nos últimos 20 anos. Não é nenhuma outra cidade progressista do tipo refugiados são bem-vindos na Europa. Isso é Melbourne. Acabou de acontecer em algum shopping center em Melbourne. Eu não sei. Eles não mencionaram qual, mas está em todas as redes sociais. E o que podemos ver, como dizem, é a violência juvenil. Então estamos testemunhando essa violência juvenil que vimos em Clapham. Está começando a acontecer. Dê uma olhada neles. Quantos australianos tem aí? O que é isso? Isso nunca acontecia na Austrália. Desculpa, vou repetir. E também vou te contar uma história. Então, lá em meados dos anos 2000, 2005, 2006, na época da faculdade. E claro, se na faculdade você não fosse um liberal de coração mole, algo estava errado com você, especialmente naquela época. Eu sei que hoje em dia muitos jovens estão indo para a direita, mas na minha época, todo estudante universitário era um esquerdista de coração mole. Fomos pioneiros nos direitos dos gays, algo que ainda defendo com orgulho. Acredito que cada um deve ter liberdade na vida privada. Isso não é da conta de ninguém. Nós éramos muito feministas porque esses ideais feministas estavam surgindo. Sim, eu votei na Julia Gillard porque ela era uma mulher. Então, olha, você é uma pessoa diferente quando é mais jovem. E quando você olha para o mundo, quando você viaja pelo mundo e à medida que envelhece, você se torna uma pessoa diferente. Ainda tenho orgulho de ser um liberal clássico. Gosto de me identificar assim, mas algumas pessoas dizem que sou de extrema direita. Então, naquela época, havia um pouco de discussão, não muita, mas havia um pouco de discussão quando a Austrália começou a receber muitos refugiados da África, principalmente do Sudão e da Somália, eu acredito. Muitos refugiados de zonas de guerra estavam chegando à Austrália, porque uma coisa que a Austrália fez muito melhor do que seus pares europeus é que a Austrália sempre teve um bom controle sobre suas fronteiras. Certo, tudo aqui, qualquer crise que você observe na Austrália, acontece dentro da legalidade. Então, no Reino Unido, há um debate sobre migração ilegal e migração legal. Nos Estados Unidos, há um debate sobre migração ilegal e migração legal. Mas na Austrália, predominantemente, sempre foi migração legal. Então, qualquer crise que estamos observando agora está acontecendo dentro da legalidade. Então, naquela época, eu conheci alguns australianos mais velhos por causa do meu trabalho. E eles costumavam dizer, meu Deus, vamos ter um tipo de problema que temos em outros países. Leia nas entrelinhas. Então eu pensei, não, isso é tão grosseiro. Sabe, você não deveria pensar assim. Argumentos típicos de puro sentimentalismo. E isso vem da ignorância, mas também da compaixão. Compaixão mais ignorância. Falta de conhecimento sobre as diferenças entre as culturas. Como elas veem certos assuntos. E isso vai ter um impacto na sua sociedade. E, para ser justo, a Europa não era tão ruim, ou pelo menos os australianos não sabiam o quão ruim a Europa era, ou o quão ruim o Reino Unido era em 2005. Eles ainda não tinham passado pela crise dos refugiados de 2015, vou falar só do Reino Unido. A situação dos imigrantes legais vindos do Paquistão, Bangladesh e Índia começava a desmoronar naquela época, mas o mundo pouco sabia disso. Foi quando Tommy Robinson começou a aparecer. Nós sabíamos um pouco sobre terrorismo, mas não sabíamos muito sobre paquistaneses britânicos ou muçulmanos britânicos, porque, naquela época, o establishment britânico estava apenas encobrindo os crimes deles. Então, não havia precedente de que, 2 ou 3 gerações depois, pessoas de culturas hostis e violentas se tornariam um problema por si só. Nós não sabíamos disso naquela época. Agora nós sabemos. Todo mundo sabe disso. Basta olhar para Reino Unido, França, Alemanha e outros países da Europa Ocidental. Em apenas 10 anos, eles já pagam por abrir fronteiras em nome da humanidade e da compaixão, acolhendo refugiados. Então, a Austrália ainda não abriu suas fronteiras para migrantes ilegais, mas começamos a receber alguns refugiados da África. Muitas pessoas chegaram e depois tiveram filhos. Então, essas crianças hoje teriam 15, 25 anos de idade. E é isso que você está vendo aqui. Essas são as crianças daquelas pessoas. Então, como eu disse, fizemos algo que parecia certo por si só naquela época. Parecia a coisa certa a se fazer. E aqui está o resultado. Certo, aqui está o resultado.
Não podemos desviar o olhar e não podemos dizer que foi completamente bem-sucedido. Não, deixe-me mostrar outra coisa. Olhe para isso. O Reino Unido recebeu outros grupos de imigrantes de outras culturas por seus próprios motivos únicos. Certo, muitos deles vieram durante a geração Windrush. Eu não sei se são os filhos dessas pessoas ou se houve uma geração posterior. Um grupo de imigrantes chegou com diferentes queixas e problemas culturais, pois toda cultura tem seus próprios problemas, incluindo a branca. Exatamente assim. Não devemos hesitar em dizer que outras culturas de outras sociedades têm seus próprios problemas. E às vezes os problemas deles são muito piores do que os nossos. Ou quando digo nossos, quero dizer problemas no Ocidente. Então, sabe, não devemos realmente evitar dizer isso. Mas isso foi o primeiro que te disseram para não fazer. Não fale sobre isso. Você é racista e intolerante. Então, sabe, algumas pessoas começaram a perceber isso em 2015. Após a Covid, algumas pessoas perceberam. Algumas pessoas só agora percebem isso. A cada etapa, mais pessoas passaram a acreditar. Talvez o multiculturalismo não funcione do jeito que vocês nos venderam. Veja isso. Aqui é Clapham. O que você vê aqui? É claro que a maioria dessas pessoas são jovens negros. Então, o que é isso? O que está fazendo com que pessoas negras se comportem assim? O que é isso? Se você simplesmente disser, ah, bem, é a supremacia branca e eles fizeram isso e aquilo, blá blá blá, seja qual for a história, por que não vemos crianças brancas agirem assim ou crianças indianas agirem assim? Crianças chinesas agem assim. Por que algumas culturas estão criando crianças que agem assim e outras culturas estão bem e não estão fazendo isso? Olha isso, isso está acontecendo na França. O que é isso? Olha isso. O cara é indiano e claramente não está impressionado. Tipo, o que vocês estão fazendo? Tipo, sério, o que é isso? Vocês estão se divertindo. Isso é uma questão cultural. Quando um certo grupo demográfico se comporta de uma certa maneira, o que está afetando negativamente a sua sociedade, então você deveria poder fazer a pergunta: o que há de errado com essas pessoas? Quando digo essas pessoas, quero dizer todo mundo. Pode ser qualquer coisa. De novo, tipo, senti a necessidade de me explicar porque sei que não quero que as pessoas entendam errado. Enfim, estou me desviando do assunto. Deveríamos poder fazer essas perguntas sobre o que há de errado com certas culturas e se seria uma boa ideia trazer mais delas. E porque se você não abordar essas questões, então outro grupo vai surgir e dizer, aham, não só devemos parar de trazê-los, mas precisamos começar a mandar alguns deles de volta. Pelo menos os piores infratores. E então eles vão passar para, ok, até mesmo infratores menores. Então, tomem jeito. Os principais partidos políticos da Austrália precisam tomar jeito. Vocês já deram origem ao One Nation, que é a nova direita. Vocês também estão dando motivo para que uma nova esquerda surja, e eu me preocupo. O que será que vai ser? Acho que vão ser os verdes. Eu sei que eles não vão bem nas pesquisas, mas veja os verdes no Reino Unido. Um ano atrás, não apareciam em lugar nenhum. Eu pensava, quem vai levar esse palhaço a sério? Mas olha só, eles não só se tornaram o maior partido de esquerda, como também se tornaram o segundo maior partido político da Grã-Bretanha. E Pauline Hanson em Queensland hoje ou ontem, acho que o One Nation se tornou o maior partido político em Queensland. Então, de qualquer forma, precisamos ter uma discussão honesta sobre imigração. E se não tivermos essa conversa, então outra pessoa vai ter, porque você não pode silenciar esse tipo de debate. Depois não reclame se houver aumento repentino da extrema-direita.